Emocionante. Milionário descobre surpreendente motivo por trás da faxineira e sua filha. Ricardo era o rei do mundo. Um milionário de São Paulo, que desfilava ostentação em sua mansão no Jardim Europa, cercado por carros importados e festas luxuosas. Para ele, a vida se resumia a eventos sociais e sorrisos superficiais. Naquela manhã ensolarada, no entanto, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Rosa, uma faxineira guerreira vinda de Paraisópolis, adentrou sua mansão. Viúva e sem renda fixa, ela lutava diariamente para cuidar de sua pequena Manu, que aos 10 anos, travava batalhas contra a fragilidade de sua saúde. O toque das notas musicais que saíam da voz da menina ecoava pela casa, trazendo esperança onde antes havia apenas frieza. Enquanto Rosa dedicava-se a organizar a bagunça do milionário, ele a ignorava. Para ele, a classe trabalhadora era um mundo distante, quase invisível. Mas, ao ouvir Manu cantar, uma sensação estranha lhe atravessou. Era como se as notas da canção despertassem algo adormecido em seu coração, um sentimento que ele não conseguia identificar. Ele hesitou, mas logo afastou essa ideia que surgia, mergulhando de volta em sua superficialidade. Que relação poderia haver entre o rei e uma faxineira? Para ele, era um muro intransponível. Os dias foram passando. Rosa trouxe uma nova luz àquela mansão. A presença dela e a maneira como Manu adorava cantar, mesmo em meio a dificuldades, foram quebrando a frieza que havia se instalado no coração de Ricardo. Ele começou a notar pequenos detalhes, como o brilho nos olhos da menina quando ela estava perto de um microfone imaginário, sonhando em um dia se tornar uma grande artista. Rosa, por sua vez, lutava para que a filha aprendesse a ler, para que a música fosse uma ponte para um futuro melhor. Então chegou o dia do grande evento. Era a festa beneficente de Ricardo, um momento crucial em seu calendário social. Para surpresa de todos, ele estendeu pessoalmente o convite a Rosa e Manu para se apresentarem. O discurso da festa era repleto de promessas e números, mas no momento em que Manu cantou, a plateia ficou em silêncio absoluto. A doçura de sua voz ecoou no coração do multimilionário, lágrimas desceram por seu rosto. Enquanto todos celebravam o status e os bens materiais, ele percebeu que o que realmente importava estava diante dele, a luta de Rosa e os sonhos de Manu. Mas a tensão crescia. Amigos elite, com sussurros e olhares desconfiados, esperavam para julgar sua nova amizade. O que isso diria sobre ele? Enquanto o evento girava em torno de conversas vazias e risos ensaiados, Ricardo se via em um dilema moral. Ele fez uma pausa, refletindo sobre a influência que Rosa e Manu tinham em sua vida. A riqueza que possuía não tinha valor diante da humanidade que aquelas duas mulheres traziam. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A festa se desenrolava, mas o clima entre Marte e a plateia era carregado, a expectativa pulsava. Enquanto todos brindavam à ostentação e ao status, a verdadeira riqueza estava ali, em um canto, envolta pela voz de uma criança que sonhava. Ricardo sabia que aquela noite seria decisiva. Ele deveria escolher, entre manter seu status ou abrir as portas de sua vida para aquelas que trouxeram uma nova luz. O que ele faria? A decisão estava prestes a ser revelada, e o coração de todos, inclusive o dele, estava em jogo. O silêncio que tomou conta da sala era quase palpável. Todos os olhares estavam voltados para Manu, que, mesmo ao final de sua apresentação, ainda parecia pairar nas notas da música. Porém, o que deveria ser um aplauso caloroso, agora se transformava em murmúrios e sussurros desprezando a escolha de Ricardo de dar espaço àquelas que muitos consideravam inferiores. Ele podia sentir os olhares críticos penetrando sua pele, seu coração acelerava, mas ao mesmo tempo, havia um certo alívio. A visão de Rosa e Manu juntas, sorrindo e se abraçando após a performance, acendia uma chama em seu interior. Era um momento que ele não poderia esquecer. Uma alegria genuína irradiava delas,
e pela primeira vez, Ricardo se perguntou que tipo de homem ele realmente era. Se sua fortuna não podia trazer essa felicidade, o que havia conquistado até ali? Enquanto a noite avançava, os convidados começaram a se dispersar. As risadas ecoavam entre os corredores luxuosos da mansão, mas Ricardo estava perdido em seus pensamentos. Ele se sentia dividido, há muito tempo não se sentia assim. A pressão dos amigos, com suas expectativas e críticas na ponta da língua, o puxava de volta para o mundo em que costumava viver. Ele olhou para Rosa, que agora conversava animadamente com Manu sobre os elogios recebidos. Algo em seu olhar brilhava, como se tivesse reencontrado a esperança. "Você realmente tem um talento incrível!" exclamou um dos convidados, destacando-se na multidão. O que deveria ser um elogio tornou-se um eco distante para Ricardo. Ele não se importava com a opinião alheia. O que importava era o futuro de Manu, o que ela poderia realizar se tivesse a chance. Um ímpeto tomou conta de seu ser. Precisava agir, mas como? Naquele instante, uma ideia surgiu, e se ele pudesse fazer mais do que apenas apoiá-las com aplausos? E se sua fortuna pudesse ser um instrumento de mudança em suas vidas? O coração palpitava com a possibilidade de reescrever seu destino, um novo livro com páginas repletas de amor e solidariedade. Com a determinação crescendo, Ricardo se aproximou de Rosa e Manu. Os olhares delas se voltaram para ele, a expectativa vibrava no ar. "Posso falar com vocês por um momento?" Sua voz tremeu ligeiramente. O que a mulher à sua frente poderia pensar dele agora? Um homem de poder e dinheiro pedindo a atenção de uma faxineira e sua filha? Mas ali, naquele momento, ele não era um milionário, era apenas um homem que queria fazer a coisa certa. Enquanto se afastavam da multidão e buscavam um canto mais reservado, uma conversa cheia de possibilidades estava prestes a se desenrolar. As palavras que sairiam de seus lábios poderiam mudar suas vidas para sempre. Havia um misto de nervosismo e encantamento no ar, e a expectativa de Rosa e Manu era palpável. Porém, antes que ele pudesse expor seu plano, um grito ecoou pela festa, seguido de aplausos calorosos que interromperam a tranquilidade encontrada. Ricardo prendeu a respiração, lembrando-se de que seu lugar ainda era rodeado pela elite, cada um esperando saber o que ele faria a seguir. Enquanto todos olhavam, esperando pela antiga versão de Ricardo, seu coração pulsava, ansioso pela transformação que estava prestes a acontecer. Estariam elas prontas para receber um novo começo? E se a rejeição surgisse? O que se desenharia no futuro daquele encontro? O destino estava na ponta da língua dele, pronto para ser revelado, mas a dúvida pairava entre eles. O olhar de Manu era um misto de curiosidade e apreensão, enquanto Rosa, mais experiente, mantinha uma expressão serena, como se quisesse transmitir ao rapaz que tudo ficaria bem. A música ainda pulsava ao fundo, embora agora parecesse uma trilha distante. Porém, aquela atmosfera leve logo seria interrompida por uma tempestade de emoções. "Ricardo, o que você quer dizer?" Manu questionou, sua voz tremendo um pouco. O coração dela pulsava rápido, um reflexo de todas as inseguranças que surgiram naquela noite. Tinham se apresentado para um público que parecia tão distante, mas ali estava ele, um homem de mundos opostos, invocando uma transformação. Ela não sabia se era capaz de entender qual caminho ele queria traçar. Um minuto se passou, e Ricardo parecia lutar contra as palavras que se acumulavam. Ele precisava de coragem. Precisava lembrar-se do que realmente importava. Eu quero ajudar vocês, começou, um leve tremor em sua voz denunciando a fragilidade de seu sentimento. Vocês têm um talento extraordinário. E eu sempre fui ensinado a procurar apenas o que brilha. Mas o que vi aqui esta noite, não está relacionado ao que é superficial. Eu quero abrir portas, se estiverem dispostas. Os olhares de Rosa e Manu se encontraram, quase como um reflexo de um pensamento coletivo. Elas estavam confusas, mas uma luz de esperança brilhou de forma tímida nos olhos de Rosa. Abrir portas? Como assim, Ricardo? Era uma pergunta carregada de receio, mas também de um fio de esperança que, há muito, estava escondido. Eu tenho uma fundação. Posso investir em vocês, oferecer treinamento, oportunidades. Pensem nas apresentações, numa carreira que o talento de vocês merece, ele disse, com mais confiança agora.
Não seria uma troca. Eu só quero que vocês tenham o espaço que merecem para brilhar. Eu quero ser a ponte entre vocês e o mundo que não as vê. O silêncio tomou conta novamente. Rosa olhou para a filha, que parecia absorver cada palavra dita. O desejo inocente de Manu de ser reconhecida, de ter sua música ouvida, estava prestes a ser desvelado. Mas, a princípio, indignação avassalou Rosa. E por que você faria isso? Quem é você para tentar nos ajudar? Apenas porque decidiu ser bonzinho uma noite. O tom desafiador a surpreendeu. Mas Ricardo entendeu, era um questionamento legítimo, e ele mesmo estava em um estado de dúvida. Eu não sou bonzinho, ele começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu só não sei mais o que fazer com a fortuna que tenho. Eu pensei que isso me daria uma vida plena, mas aos poucos, percebi que a verdadeira riqueza não é sobre dinheiro. Manu, então, com a voz suave, perguntou, o que espera em troca, Ricardo? A pergunta cortou o ar, e ele respirou fundo. Nada que não seja ver vocês crescerem, se realizarem. Naquele momento, uma corrente de emoção os envolveu. O contraste entre os mundos colidia, e o futuro parecia se aproximar na forma de portas que se abririam a partir de um gesto inesperado. Mas a dúvida permanecia como uma sombra. E se nós falharmos? Rosa continuou, seus olhos buscando uma resposta. E se não conseguirmos ser o que você espera? As inseguranças da mãe ressoavam nas paredes daquela sala magnífica. Um eco do passado, um retorno ao que muitas vezes foi considerado impossível. E, antes que Ricardo pudesse pensar na resposta, um estrondo de aplausos explodiu na sala, um novo clamor que se levantava ao redor deles. Como se tudo ao redor estivesse flutuando, um dos convidados tinha subido ao palco novamente, trazendo uma notícia inesperada que poderia mudar tudo. Com muita emoção, anuncia o próximo grande nome da música brasileira. O coração de Ricardo disparou. Ele sentia que o destino dessas 3 vidas poderia dar uma reviravolta dramática. Será que estava tudo prestes a mudar? Será que a chance que Manu e Rosa esperavam estava prestes a chegar? O sorriso do anfitrião iluminou a sala, mas o brilho dos aplausos reverberava de forma ambígua nas mentes de Rosa e Manu. O mistério da identidade que seria revelada parecia mais pesado que o ar carregado de expectativa. O pulsar da música, antes distante, se intensificava, criando um ambiente quase surreal, onde cada batida ecoava o desejo por mudança. Quem será? Manu murmurou, sua expressão mesclando ansiedade e esperança. Rosa estava paralisada, absorvendo cada detalhe. Ela se sentia à beira de um precipício, temerosa, mas com os olhos fixos no horizonte, onde a possibilidade de um futuro brilhante desenhava sombras de felicidade. Se forem elas, Ricardo sussurrou, como se falasse em voz alta o desejo que crescia dentro dele. Ele não sabia que o momento se tornaria crucial na decisão que tomariam, ou se o que viria seria mais um fardo a carregar. Os aplausos se acalmaram, e uma figura impressionante passou à frente na luz do palco. A silhueta de uma mulher envolta em luz e uma presença que magnetizava todos ao redor. Seus olhos brilhantes pareciam estar acima das sombras da sala. Assim que ela começou a cantar, os timbres profundos e envolventes da sua voz atravessaram cada coração que estava ali, criando um silêncio fervoroso. É ela! Rosa sussurrou, incrédula. A cantora que eu adoro. Manu, com os olhos arregalados e o coração aos pulos, fixou o olhar em sua ídola. O sonho de conhecê-lo estava ali à sua frente, vivo e pulsante. A música era um doce elixir de esperança, o tipo que expandia no peito, e ela se permitiu perder-se na melodia, esquecendo suas inseguranças, mesmo que por um breve momento. Mas Rosa sentia um turbilhão por dentro. O reconhecimento dessas alturas, o glamour da música, a fama, tudo isso parecia tão distante, uma vida que ela pensou que nunca experimentaria de verdade. E, no entanto, agora estava angariando o apoio de alguém que possivelmente poderia mudar seu destino. A dúvida persistia, isto realmente era real? Seriam capazes de alcançar tal nível? A apresentação foi mágica, uma celebração da música. O calor dos aplausos a envolveu como um cobertor, trazendo o reconhecimento que, de certa forma, parecia o sopro da própria vida a se manifestar.
Quando a cantora finalizou com um sorriso radiante, o mundo parou. O público estava em êxtase, e havia um eco de gritos e suspiros de admiração pela beleza da arte. Se isso tudo é um sonho, eu não quero acordar, pensou Manu, as lágrimas já escorrendo livremente, fruto da felicidade e da adrenalina do momento. Mais, assim que o eco dos aplausos se dissipou, a cantora se aproximou de Ricardo. Os olhos dela encontraram os de Manu e Rosa, imediatamente a expressão muda de admirado para acolhedor, como se conhecesse cada uma delas muito bem. O que você trouxe aqui hoje é especial, começou a artista, endereçando-se a Ricardo. O coração de Rosa acelerou. O encontro que estava se desenhando entre sua filha e a cantora poderia ser o ponto de virada que precisavam. Eu sinto que vocês têm algo novo a oferecer, uma verdadeira história de superação. A mulher, com frescor e elegância, prosseguiu: Ricardo falou muito sobre vocês, e eu quero ser parte disso. O que acham de gravarmos uma música juntas? O mundo ao redor parecia desabar e, ao mesmo tempo, flutuar. As palavras da cantora eram como notas de um novo acorde que vibrava em suas almas, mas uma pergunta tombou sobre Rosa. E se não conseguirmos honrar a expectativa? Nesse momento, a sala inteira parecia conter a respiração. O futuro estava diante delas, mas já haviam percebido que, com a chance, vinham a incerteza e o peso da realidade. O que elas fariam agora? Esse instante exato poderia definir não só o futuro musical, mas também o emocional de Manu e Rosa. Seriam capazes de enfrentar essa nova realidade? O que mais essa oportunidade poderia revelar sobre elas mesmas? O olhar de Manu encontrou a aprovação silenciosa de Rosa. O destino aguardava sua resposta. Uma nova jornada estava prestes a começar, mas o peso da responsabilidade pairava no ar. Estamos dentro, Manu disse, em um sussurro. Mas, e se formos apenas mais uma história esquecida no caminho dela? Rosa pensou, lutando contra a insegurança. No fundo, tudo parecia se desenrolar em um grande espetáculo de luzes e sombras. E Rosa percebeu que a única coisa que faltava era a coragem para brilhar. Os aplausos que voltavam a ecoar estavam apenas começando, era hora de tomar a decisão. Será que iriam se permitir? Os olhos da cantora brilhou com um entusiasmo contagiante, e a sala parecia mágica sob a luz que refletia a esperança de todos ali. Manuel e Rosa estavam em um turbilhão de emoções, mas o sorriso de Manu era como um farol, iluminando dúvidas. Gravar uma música juntas? Rosa repetiu, tentando processar o que acabará de ouvir. O convite era um convite para um sonho, mas também uma carga de expectativas. Sim! Manu exclamou, quase sem conseguir conter a alegria. Mamãe, isso é uma chance incrível! Podemos fazer algo que as pessoas nunca esquecerão. O olhar de Rei, a cantora, era firme e seguro, como se pudesse ver bem dentro da alma de Rosa. Acredite, eu vejo em vocês duas um talento único. Vamos contar a história de vocês, da superação. Isso é o que a música precisa. O que eu estou fazendo? Pensou Rosa, a insegurança apertando seu coração. A ideia de gravar uma canção era deslumbrante, mas o medo de falhar a paralisava. E se não conseguissem entregar o que as pessoas esperavam? E se caíssem na mesmice, apenas mais uma história perdida nas sombras de sucessos passados? Ricardo viu a expressão de Rosa e se aproximou. Às vezes, temos que arriscar. Se não fizermos isso agora, quando será? Um aperto no coração de Rosa repleto de afeto por sua filha. Manu já estava em busca de seu espaço no mundo, e ela não poderia deixá-la sozinha nessa jornada. Os sonhos de Manu tornavam-se também os seus, e a coragem da filha era o remédio certo para seus medos. A música começou a tocar de novo, mais suave agora, ecoando promessas de manhãs ensolaradas. Rosa respirou fundo, sentindo a melodia aquecer sua alma. Eu vou tentar, ela disse, as palavras saindo como um sussurro. A confirmação era como a semeadura de uma esperança, e a dúvida ainda dançava na mente, mas havia ali uma centelha de entusiasmo que começou a queimar. Então vamos! O que temos que perder? Manu sorriu, com a animação de quem estava prestes a iniciar a maior aventura de suas vidas. O ambiente estava repleto de determinação,
Como se a sala em que se encontravam fosse o palco da vitória. A cantora começou a traçar planos para a gravação, e Rosa, embora hesitante, sentiu-se atraída pela energia ao seu redor. As ideias estavam sendo construídas como um castelo de cartas, e a conexão entre elas e a artista pareceu selar um pacto de esperança. Mas, enquanto as ideias tomavam forma, uma sombra se arrastava na mente de Rosa. E como vamos lidar com a fama? E com as pessoas que não acreditariam em nós? As inseguranças não desapareciam, parecendo cada vez mais intensas. Não era apenas a música que era importante, mas sim quem elas se tornariam ao longo do processo. Rosa estava prestes a descobrir que, às vezes, as verdadeiras etapas de superação não eram apenas sobre o que se alcançava, mas sobre quem se tornaria no caminho. Enquanto os planos eram discutidos, o olhar de Manu estava fixo em sua mãe, e Rosa percebeu o quão profundo era aquele laço. Elas eram equipes numa aventura ainda não contada. Um amálgama de talentos e sonhos palpáveis que se tornavam reunidos em um só propósito. Amanhã mesmo, então? Vamos nos encontrar e começar a trabalhar? A pergunta de Rei soou como um sinal de que não havia mais volta. Rosa sentiu um frio na barriga, mas também uma chamejante expectativa. Sim. Estamos dentro. Respondeu Manu, cheia de entusiasmo, e mesmo que as incertezas dançassem em sua mente, Rosa sorriu, conseguindo sentir o peso de seus medos se afastar aos poucos. Com um abraço apertado entre mãe e filha, Rosa sabia que esse passo poderia mudar suas vidas para sempre. Mas o que será que as aguardava no horizonte dessa jornada? Quais segredos viriam à tona, e como isso poderia afetar o futuro delas? As perguntas ecoavam na mente de Rosa, enquanto o brilho do palco ofuscava não só a visão, mas também as incertezas que pareciam lhe acompanhar. Era hora de deixar a audácia e a música entrarem em suas vidas, mas o que viria além dessa promessa? O sol da manhã seguinte se infiltrou pelas cortinas, tingindo o quarto de Rosa e Manu com um tom dourado. A música ecoava em suas cabeças, vibrante e cheia de possibilidades. Rosa acordou com um misto de ansiedade e excitação. Era hora de enfrentar um novo capítulo, e a sensação era como uma batida de tambor no peito. Vamos! É hoje! Manu gritou animada, já vestida e com os olhos brilhando. Rosa sorriu com a energia da filha. O dia estava cheio de promessas, e mesmo que as inseguranças ainda dançassem como sombras em seu coração, ela decidiu que não deixaria que isso a derrotasse. As duas se encontraram na cozinha. O aroma do café fresco preenchia o espaço, enquanto Manu pulava de um pé para o outro, mal conseguindo parar de falar sobre como imaginava a música que iriam gravar. Rosa tomou um gole do seu café e respirou fundo, sabendo que cada palavra de Manu era uma injeção de ânimo que a fazia acreditar, mesmo que momentaneamente. E se a gente fizer algo bem emocionante? Tipo, começar com um ritmo bem rápido e depois mudar para algo mais suave? Algo que mostre como nos sentimos. Manu sugeriu, gesticulando animada. Sim, eu gosto disso. Mas e as letras? Rosa perguntou, a incerteza se manifestando mais uma vez. Vamos escrever juntas. Podemos falar sobre a nossa história, tudo o que passamos. As dificuldades, mas também as superações. Isso vai tocar as pessoas, mamãe. Eu sinto isso. Rosa não tinha ideia de como transformar seus sentimentos em palavras, mas o olhar esperançoso de Manu transbordava carisma, e ela decidiu que se permitiria tentar. Ambas se sentaram na mesa e rapidamente uma folha de papel se encheu de anotações, ideias, trechos de músicas que elas conheciam. As palavras foram flutuando, como se algo em seu interior estivesse esperando por esse momento. Quando o dia finalmente chegou, elas se arrumaram com cuidado, colocando suas melhores roupas. Rosa hesitou apenas por um segundo diante do espelho, mas Manu estava ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando que elas eram capazes. Era pura magia. Na sala de gravação, Rei as aguardava com um sorriso encorajador. O ambiente estava imerso em luz e equipamentos, uma verdadeira caverna de sonhos. Rosa sentiu o frio na barriga aumentar, um turbilhão de emoções misturadas ao aroma familiar do lugar. O que havia começado como um sonho fora agora uma doce e aterrorizante realidade. Estão prontas? Perguntou o rei, enquanto ajustava algumas coisas no estúdio.
O som dos instrumentos parecia convidativo, como se esperassem por aquelas vozes. Rosa olhou para Manu, que acenou com entusiasmo. Sim, vamos arrasar. Respondeu, e a confiança da filha parecia vazar para dentro dela. Mas então, um pensamento cruzou a mente de Rosa. E se eu não for boa o suficiente? Essa inquietação a acompanhou enquanto elas subiam ao palco onde os microfones as esperavam. Cada passo em direção àquele sonho parecia uma jornada de 1000 milhas. Quando finalmente começaram, um misto de empolgação e medo tomou conta do ar. A primeira nota ecoou, e algo incrível aconteceu. Rosa sentiu a energia da música envolver seu corpo, empurrando as incertezas para longe. Cada acorde parecia emanar um calor que a abraçava. O olhar de Rei era como um espelho que refletia um futuro que Rosa nunca se atrevera a sonhar. Durante a gravação, algo mágico começou a surgir entre elas. A saudade, as lutas, o amor, tudo ganhou vida nas letras que estavam criando. O esforço se transformou em um hino de superação. Mas, conforme a música ia ganhando forma, uma pergunta inquietante pairava na mente de Rosa. Quem sou eu realmente nessa história? E ao me expor ao mundo, o que isso pode revelar sobre mim mesma que eu nunca quis enfrentar? Enquanto o som da música preenchia o estúdio, algo profundo parecia prestes a eclodir. E, com isso, mais do que uma canção estava em jogo. Era a busca por essência, por identidade e pela coragem de enfrentar o desconhecido. Rosa sabia que com cada nota, uma parte dela se tornava ainda mais exposta. Os olhares se voltaram para ela, e o momento de decidir o que realmente queria coava no silêncio entre uma batida e outra. Será que ela estava disposta a se desnudar artisticamente, a se encontrar em um novo mundo que poderia tanto melhorar sua vida quanto expô-la a novas feridas? Quando a música finalmente parou, o silêncio na sala parecia ensurdecedor. Rosa olhou para Manu, que estava radiante, com um sorriso que iluminava o estúdio. Mas dentro dela, o turbilhão de emoções não cessava. Havia uma chama acesa, mas também uma sombra que a seguia, uma dúvida que persistia. Foi lindo, mamãe! Manu exclamou, o entusiasmo estampado no rosto, mas Rosa não conseguia responder de imediato. Os olhares de Rei e da equipe estavam fixos nela, expectantes e admiráveis, mas ela se sentia vulnerável. A música havia revelado algo profundo, uma parte de si que ela nunca tinha mostrado para ninguém. E, na verdade, o que havia emergido não era só a canção. Tudo parecia tão palpável, mas uma certeza surgia na mente de Rosa. Como poderia compartilhar sua verdade com o mundo? O que se escondia por trás daquelas letras e melodias? Seria ela forte o suficiente para lidar com a opinião alheia? Ou o medo de rejeição falaria mais alto? E se a gente gravasse mais algumas vezes? Rei perguntou, quebrando o silêncio. Está tudo lá. A emoção, a autenticidade. Vocês precisam apenas deixar fluir. A voz dele era firme, mas para Rosa, o incentivo se misturava a pavor. Vamos fazer isso, mãe. Eu quero mais. Manu comentou, pegando a mão de Rosa e segurando forte. Aquela conexão era uma âncora em meio ao caos de sentimentos, e Rosa se lembrou de tudo que haviam passado juntas. Os desafios, as lágrimas, os momentos de riso. Essa música era, de fato, um desdobramento de sua história, e não apenas delas, mas de todas as mães e filhas que já lutaram. No entanto, ainda havia um resquício de resistência dentro dela. Mas, e se as pessoas não gostarem? E se não virmos um retorno? Rosa falou, tentando esconder a insegurança que brotava em seu peito. Quem se importa? Manu rebateu com fervor. O importante é expressar o que sentimos, e isso é o que a música é. Vamos mostrar quem somos de verdade. E aquelas palavras ecoaram como uma melodia em sua mente. Se não era para se expor com toda a sinceridade, qual seria o sentido de fazer música? O mundo era repleto de histórias, e essa era apenas mais uma. Mas era a história delas. E, de repente, a ideia de ser vulnerável começou a parecer menos temível. Com a confiança da filha lhe dando força, Rosa olhou para Rei e declarou, vamos gravar novamente. Mas, desta vez, queremos que tudo fique ainda mais verdadeiro. A determinação em sua voz surpreendeu a todos, menos a si mesma.
Havia uma nova chama acesa dentro dela, e a música começou a se moldar em algo ainda mais poderoso. As gravações continuaram. Quando a canção finalmente tomou forma, Rosa percebeu que as inseguranças foram se dissolvendo no ar. Enquanto as notas ecoavam e as letras se entrelaçavam, Rose começou a compreender que a arte não era só sobre o brilho ou a aceitação. Era sobre verdade. Sobre expor a alma e deixar que outros se reconhecessem nela. Mais, à medida que se aproximavam do final da gravação, um pensamento obscuro surgiu novamente. E se alguém que conheço ouvir isso? E se a verdade for mais rápida que eu consigo reter? Essa possibilidade causou um frio na barriga de Rosa. E quando a música chegou ao fim, ela olhou para Manu, ainda sorridente e esperançosa. Sua filha representava a luz que iluminava seu caminho, mas o que haveria depois de se expor ao mundo? O peso de sua história começava a pesar. Rosa virou-se para Rei e perguntou, quase receando a resposta, e depois? O que acontece a seguir? A incerteza pairava no ar. Uma nova fase estava prestes a começar, mas as dúvidas se acumulavam como nuvens escuras antes de uma tempestade. E, à medida que o brilho da música se apoderava deles, Rosa sabia que havia muito mais a se descobrir do que apenas notas e acordes. Rosa se afundou em um sofá, exausta, enquanto Manu falava entusiasmada sobre o que haveria no dia seguinte. Mãe, a gravação vai bombar. E quando as pessoas ouvirem nossa música, elas vão sentir tudo o que sentimos. Era a euforia da filha que a envolvia, mas por trás daquele sorriso brilhante, Rosa estava imersa em questionamentos. Mas e se as pessoas não entenderem? E se a nossa história não tocar alguém? Perguntou, desejando que sua insegurança não transparecesse. Manu fez uma pausa, olhando nos olhos da mãe como se a visse pela primeira vez. E se não tocar, mãe? E se tocar? O importante é que estamos vivendo isso juntas. Nossa música é uma história, e quem não se sentir tocado não sabe o que é amor. As palavras de Manu eram como um baque forte em Rosa, um despertador em meio à sua tempestade interna. Rosa respirou fundo. Você tem razão, meu amor. Precisamos fazer isso por nós e por todas as mães e filhas que se sentem sozinhas. O peso da decisão começava a se dissipar, mas ainda havia um resquício de incerteza. Quando chegaram ao estúdio no dia seguinte, o clima estava eletrizante. A equipe se movimentava animadamente e o olhar esperançoso de Rei fez Rosa sorrir. Assim que se posicionaram, a música ecoou mais uma vez, mas desta vez havia uma nova energia. Rosa se permitiu sentir a dor e a alegria que se entrelaçavam nas letras. A vulnerabilidade não parecia mais um fardo, mas uma liberdade. Após algumas tentativas, eles chegaram ao som perfeito. As vozes de Rosa e Manu se entrelaçaram em um coral sincero, e cada nota parecia imprimir medo e coragem ao mesmo tempo. Quando a última nota soou, um silêncio acadêmico tomou conta do estúdio e então, lentamente, as palmas começaram a ecoar. Rosa sentiu a emoção transbordar ao olhar para Manu, que parecia brilhar ainda mais. Vocês são incríveis! Disse Rei, com os olhos brilhando de admiração. Essa música é poderosa! É o que o mundo precisa ouvir. Aquela confirmação acendeu uma nova esperança em Rosa. Mas logo, a dúvida voltou a assombrar sua mente, e se o mundo não quisesse ouvir o que tinham a dizer, já no caminho de volta para casa, Rosa percebeu que havia tomado uma decisão. Se decidisse continuar, ela teria que se abrir completamente. Cada palavra, cada nota, seriam reflexos delas. Ao mesmo tempo, um frio na barriga crescia com a ideia da exposição. O que se passa por sua cabeça? Manu perguntou, notando a mudança no semblante da mãe. É como se uma nova fase estivesse prestes a começar, mas, Rosa hesitou, a voz falhando. Mas eu não sei se estou pronta para o que vem depois. Você é mais forte do que pensa, mamãe. Se essa música é nossa, então o que vier depois teremos que enfrentar juntas. Manu disse, segura e determinada. Enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, Rosa olhou pela janela, pensando no futuro. O que seria da sua vida após a exposição? O que as pessoas pensariam dela? O que mais ela teria que enfrentar na jornada? A transformação estava prestes a acontecer, e ela não sabia se estava preparada. Quando chegaram em casa, o silêncio pairava sobre o ambiente.
Rosa sentou-se na mesa, as mãos trêmulas sobre o papel em que havia anotado a letra da canção. Manu entrou no quarto e, enquanto a filha se preparava para dormir, Rosa se deu conta de que havia algumas conversas inadiáveis para ter. Não apenas com Manu, mas com pessoas que estavam em sua vida. O telefone começou a tocar, quebrando a serenidade da noite. Era Rei. Rosa, precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber sobre a gravação. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A batida acelerou ao ouvi-lo, e uma onda de emoções a invadiu. O que poderia ser tão urgente? Rosa percebeu que o mundo estava prestes a se abrir de uma forma que nunca imaginara. E, por um instante, a expectativa tomou conta dela. O que poderia ser tão surpreendente? Rosa respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto os ecos da conversa com Rei reverberavam em sua mente. A curiosidade e a apreensão se entrelaçavam como dois amigos inseparáveis. O que poderia ser tão urgente para ele? Era apenas uma gravação, ou havia mais em jogo? Com as mãos trêmulas, ela atendeu o telefone. Oi, Rei. O que aconteceu? Sua voz saía ligeiramente rouca, como se o nervosismo tivesse tomado conta de cada sílaba. Rosa, você não vai acreditar, mas a música já chegou a alguns produtores. A animação na voz de Rei era contagiante, mas Rosa não conseguia acompanhá-la. Eles ficaram impressionados e querem saber mais sobre vocês. A resposta de Rosa veio como um sussurro. Como assim saber mais? Sobre o que exatamente? Sobre a sua história, sobre a conexão que vocês têm. Eles acreditam que a essência da música poderia ser poderosa em uma campanha maior, talvez até um documentário. Estão pensando em apresentar isso em um festival de música. A empolgação de Rei era palpável, mas para Rosa, cada palavra fazia seu coração desacelerar. Um documentário? Rosa repetiu, sentindo o peso do momento. Isso significa que as pessoas saberão quem somos, nossa história inteira? Sim. Isso poderia trazer uma luz incrível sobre a sua jornada e a da Manu. Pense nisso, Rosa. É a chance de vocês serem ouvidas e de tocar vidas. A voz dele soava como um canto de encorajamento, mas a ideia de expor sua intimidade ao mundo a enchia de medo. A mente de Rosa vagava, pensando em tudo o que havia passado. Todos os momentos de dor, de luta. Mas e se não entendem? E se apenas criticarem? O que vai acontecer com a gente? Ela falou, a insegurança se infiltrando na sua voz. Espere, eu sei que é assustador, mas e se isso realmente tocar as pessoas? E se vocês inspirarem outras mulheres e filhas? Vocês têm algo valioso para compartilhar. Rei pareceu acreditar em cada sílaba que dizia, e a chama da determinação começou a acender no peito de Rosa. Mãe! O chamado de Manu a trouxe de volta à realidade. Rosa viu a filha, com o olhar ardente de curiosidade, se aproximando. O que está acontecendo? É o Rei? Ele tem novidades sobre a música, Rosa disse, tentando conter sua ansiedade para não contagiá-la. Mas a esperança nos olhos de Manu não podia ser ignorada. Diz logo! A impaciência da filha se transformava rapidamente em expectativa. Rosa olhou pela janela, onde as luzes da cidade reluziam como estrelas distantes, e decidiu abrir seu coração. Eles querem que a gente compartilhe nossa história. Com todo mundo. Os olhos de Manu brilharam. Isso é incrível, mãe. Pense. Nossa música pode virar um movimento. Ela pulou com entusiasmo, mas Rosa sentiu o peso da verdade sendo jogado sobre elas. Sim, poderia ser incrível, mas e se viessem críticas? E se não fosse como imaginavam? Pode ser também, pode ser difícil. Rosa respondeu, sua voz hesitante. Então, vamos enfrentar isso juntas. Manu segurou a mão da mãe, transmitindo força. O telefone vibrou novamente, quebrando a intensidade do momento. Era uma mensagem de Rei, precisamos nos reunir amanhã. O que você decidir, vamos fazer juntos. Estou aqui com vocês. Rosa olhou para Manu, a dúvida ainda pesando sobre seus ombros. Mas o brilho nos olhos da filha e a mensagem de Rei acenderam uma nova esperança.
Elas poderiam estar na beira de algo grandioso, ou talvez se afundando em um abismo. Mas enquanto estavam juntas, a incerteza dava espaço a uma determinação compartilhada. Vamos, mãe! Temos que ir nessa! A frase simples de Manu ressoou como um mantra. E assim, antes que realmente tivesse tempo de pensar, Rosa percebeu que se sentia prisioneira de suas próprias emoções. No fundo, a expectativa de transformação pulsava como um ritmo incontrolável, quase como a música que tinham acabado de gravar. Estariam dispostas a correr esse risco. Enquanto Rosa olhava para a filha, o mundo à sua volta parecia se sacrificar em silêncio, esperando por sua resposta. Amanhã, tudo mudaria, e as perguntas que a atormentavam se tornariam realidades. E se a música fosse apenas o começo? O que mais o futuro poderia trazer? A manhã do grande dia chegou, iluminando o mundo de Rosa e Manu. Elas estavam prestes a atravessar um divisor de águas em suas vidas. Rosa se levantou mais cedo do que o habitual, o aroma do café fresco preenchendo a casa como um abraço acolhedor. O dia estava repleto de promessas, mas a ansiedade quase a paralisava. Vou fazer tudo dar certo. Eu consigo, sussurrou para si mesma, enquanto se arrumava com a roupa que Manu escolhera para ela, uma blusa leve, cheia de cores vibrantes, que refletia a esperança da filha. Manu estava radiante. Hoje é o nosso dia, mamãe. Sinto que tudo vai mudar. A energia da menina era contagiante, e Rosa se sentiu levemente aquecida pela expectativa. À medida que chegaram ao estúdio, a atmosfera estava elétrica. Rei os aguardava na entrada, um sorriso largo estampado no rosto. Vocês estão prontas? Isso é enorme! Os olhos dele brilhavam de entusiasmo. Dentro do estúdio, a equipe já estava a postos. Envoltas em microfones e equipamentos, começaram os preparativos para o que seria a gravação mais importante de suas vidas. Rosa sentiu o coração pulsar mais forte. E se tudo desmoronasse? Mas logo, um olhar de encorajamento de Manu trouxe um fio de coragem. Estamos juntas. Lembre-se da música, do que ela representa para nós. Manu sussurrou, segurando firme a mão da mãe. Elas se posicionaram em frente ao microfone. Rosa inalou profundamente, como se estivesse se preparando para submergir em águas desconhecidas. O primeiro acorde da música soou e, de repente, as inseguranças começaram a se dissipar nas notas da melodia. Vamos, mamãe! Manu cantou, sua voz doce e firme preenchendo o espaço. A energia se espalhou. Rosa se deixou levar, e seus medos foram tragicamente substituídos por uma força que nunca soubera que tinha. A letra era sobre elas, sobre cada lágrima derramada, sobre cada sorriso que resplandeceu em meio à escuridão. Sobre a luta diária e o amor que as unia. As vozes se entrelaçavam como se fossem uma só, como se a música fosse uma ponte entre seus mundos e o do público. Quando terminaram, um silêncio reverente tomou conta do estúdio, quebrado apenas pelo eco de suas vozes. Vocês são incríveis! Rei exclamou, o brilho nos olhos dele refletindo orgulho. Rosa e Manu trocaram um olhar cheio de compreensão mútua. Elas tinham feito isso. A música que surgiu entre elas era uma celebração de sua história. Nos dias que se seguiram, a música começou a ganhar vida nas redes sociais. O que antes parecia um abismo aterrorizante foi se transformando em ondas de apoio. Mensagens inundaram suas caixas de entrada. Mulheres e filhas compartilharam suas histórias, se identificando com a luta de Rosa e Manu. Uma comunidade se formava ao redor delas. Mas, em meio a toda a glória, Rosa ainda lutava com suas antigas inseguranças. Ela sabia que a exposição poderia trazer críticas, olhares julgadores. Era como abrir uma ferida, expor seus medos para o mundo. Certa noite, enquanto assistia a um vídeo de uma fã que falava sobre o impacto que a música teve nela, as lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. Ela percebeu que, afinal, sua história tinha valor. Que suas vulnerabilidades eram como notas que se somavam a uma sinfonia mais ampla. Eu não posso deixar o medo me controlar, decidiu, dando um passo em direção à liberdade emocional. Com Manu ao seu lado, cada dia se tornava uma nova lição.
Elas estavam criando algo maior do que cantorias, estavam moldando uma mensagem de amor e superação. Finalmente, o dia do festival chegou. O ambiente estava vibrante, e os corações pulsavam em sintonia. Elas estavam prestes a subir ao palco principal, um palco que representava não apenas um novo começo para elas, mas um grito de esperança para todos que já haviam lutado. O momento em que pisaram no palco foi mágico. O público as aplaudia e gritos de encorajamento ecoavam. Rosa olhou para Manu, e a filha retribuiu com um sorriso cheio de confiança e amor. Elas não estavam apenas se apresentando, estavam compartilhando sua alma. Quando as notas da canção se espalharam pelo ar, Rosa percebeu que finalmente se sentia livre. A música era sua voz, seu manifesto de coragem. E enquanto cantavam, um sentimento profundo de realização tomou conta. Elas eram mais do que sobreviventes, eram guerreiras. O final da apresentação foi marcado por um estrondoso aplauso. As lágrimas rolavam pelo rosto de Rosa, mas agora eram lágrimas de alegria. Com a plateia aplaudindo de pé, ela percebeu que havia se encontrado em meio à jornada uma jornada de aceitação, transformação e amor. Enquanto saíam do palco, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Elas tinham escolhido não apenas ser vistas, mas ser ouvidas. A vida delas nunca mais seria a mesma, e em cada passo futuro, elas levariam consigo a certeza de que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor que as uniu transcendia todas as barreiras. Agora, tudo estava sobre o que viriam a construir juntas. E se você achou essa transformação tocante, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo inspirador. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa apoiar esse canal, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.